Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Então vamos lá. O mercado desta terça-feira foi um mercado oposto ao de segunda. Enquanto de segunda nós tivemos um dia que foi teoricamente de alta, mas foi um dia de uma angulação dessa alta muito pequena. Ó, se a gente puxar aqui o zoom, ó. Hoje nós tivemos o oposto, nós tivemos um dia de baixa, contudo a angulação também foi pequena, certo? E antes de qualquer coisa, vamos apagar aqui, e antes de qualquer coisa vamos traçar o nosso canalzinho aqui. Prontinho. Aqui. Aonde nós temos os fundos que tocam aqui e os topos. Certo? Então vamos lá. O dia começou também em gap de baixa, igual ontem. Só que uma coisa muito importante que aconteceu no dia de hoje era exatamente aquilo que a gente conversou ontem no final do vídeo. Sobre a possibilidade desta queda. Ontem, no final do vídeo, no dia de ontem, a gente conversou justamente da possibilidade de o dia de hoje ser um dia de queda. E foi exatamente o que aconteceu. Se você não assistiu o vídeo, não deixe de ir lá, dar uma conferida, dar sua curtida, ok? Então vamos lá. O mercado começou em gap de baixa, contudo, este dia ele teve a oportunidade de dar continuidade ao processo de queda, certo? Vou aqui aumentar aqui um pouquinho aqui. E no dia houve apenas uma única oportunidade de entrada. O dia já começou bem travado. A gente puxa a FIBA aqui. Ó. Vou explicar bem direitinho essa operação, para que vocês entendam. Vou ajeitar aqui o topo e fundo. Certinho aqui. O dia começou em gap, deu continuidade ao movimento e o preço não teve força para o rompimento das médias para o movimento inverso, né? Para o movimento de alta, né? Toda vez que ele chegava em proximidade dessas médias, houve reversão de preço, houve o embate. As médias estavam servindo como suporte, como resistência, quer dizer. Então vamos observar a seguinte situação. Nós temos esse topo, temos esse fundo, e temos a nossa oportunidade aqui, certo? Quais são as confluências que nós temos aqui? Continuidade do processo de queda. O preço veio até o 7,6 da FIBO. Em seguida, nós temos a confluência de as médias estarem alinhadas para a queda. Nós temos aqui a de 9, a de 20, a VWAP, a de 50, a de 80 e a de 200 aqui. Ok? Todas elas estavam alinhadas para a queda. Estava bem alinhadinho. A de 9 embaixo, a de 20 em cima, VWAP em cima, 50, 80 e 200. Todas alinhadas. Em seguida, nós temos aqui um falso rompimento das médias com aproximação das 50. Não teve tanta proximidade assim, mas teve uma aproximação. À medida em que o preço tocou esse 7,6 aqui da FIBO e fez esse falso rompimento, ele reverteu, ou seja, ele deu continuidade ao processo de queda. Estava também na proximidade
da resistência aqui do canal, tá? E a nossa entrada é exatamente aqui, ó, no fechamento desse canal. Desse canal não, desse candle, tá? Fechar aqui e abrir para limpar a tela. A nossa entrada fica sendo aqui. O nosso stop é aqui, acima do canal, tá? E nós vamos conduzindo essa operação por um bom tempo, tá? Por que por um bom tempo? Porque enquanto as médias estão alinhadas para baixo, não há motivo de eu sair da operação. Okay? Vou pegar aqui agora esse topo aqui com esse fundo e vamos puxar aqui. Diminuir aqui para conseguir puxar. Eu vou puxar até o terceiro alvo. Aqui, ó. Para que vocês entendam. Ó, observem a seguinte situação. A minha entrada... Agora, para que vocês vejam. Aqui é a mesma coisa de eu puxar a projeção da fibra daqui para cá. Ó. Aqui para cá. Olha aí. Mesmo. Esse aqui é mais limpinho. Então vamos deixar ele limpo. Vamos observar a seguinte situação. Aqui. Aqui. Diminuir. Eu estou tentando ajeitar para que minha cara não cubra o trade aqui para que vocês vejam. Aqui. Certo. Nossa entrada foi aqui. Nosso stop está aqui. E nós vamos conduzir no trade de maneira cadenciada, de maneira cuidadosa e de maneira respeitosa. Por quê? Porque o preço ele estava caindo, só que ele não estava caindo com tanta força, certo? Querendo ou não, o suporte do canal estava sendo respeitado. Então, é momento de observação. Observação de quê? Das médias. Se as médias se entrelaçassem e revertessem, seria o momento de a gente sair da operação. Como isso não aconteceu, quase aconteceu, mas não aconteceu, então a gente continua andando. Vamos observar. Aqui é a nossa entrada e nosso stop. À medida em que ele vai andando, a gente vai entendendo que os vendedores estão com mais força que os compradores. As médias continuam alinhadas. 29, 20, VWAP, 50, 80 e 200. Ok? Ponto muito importante isso. As médias continuam alinhadas. A minha entrada aqui, depois que ele faz esse movimento, aqui e vai direto, que ainda houve uma correçãozinha aqui, mas ele veio direto até o segundo alvo, o meu stop que está aqui é trago para cá, certo? Ele fez novamente uma correção. Ele veio até a média de 20, só que não teve força para rompê-la. Então ela acaba servindo como uma resistência de preço, certo? E veio novamente em queda. Quando ele vem novamente em queda, que ele ultrapassa o segundo alvo, o meu stop que está aqui, trago para cá, acima dos pavios, certo? Então, à medida em que eu vou dando andamento para o trade, eu ao mesmo tempo vou observando que não há mais perdas neste processo. Por quê? A minha entrada foi aqui, ó. Minha entrada foi aqui. À medida em que eu trouxe meu stop para cá, eu já não perco mais. À medida que eu trago ele para cá, aí é que eu não perco mesmo.
E depois que ele fez essa outra correção aqui no segundo alvo e deu continuidade do processo de queda, eu trouxe novamente o meu stop para cá. Aí a gente fica tranquilo e espera até o toque do terceiro alvo, que é aqui. Poderia acontecer de ele não tocar? Poderia. Contudo, como nós fazemos operações de day trade, a nossa plataforma é marcado e é ativado a opção de day trade, as nossas negociações todas são encerradas automaticamente ao final daquele pregão. Elas não vão para o dia seguinte, certo? Justamente por conta disso. Mas isso não aconteceu porque um candle antes eu saí da operação. Esse tipo de trade é um trade que precisa de muita paciência, precisa de muita calma, precisa de muita cautela e, acima de tudo, precisa de muita disciplina. Por quê? Como eu falei para vocês, foi um trade que começou às 11h50 da manhã e eu só fui sair dele praticamente no final do pregão. Foi um trade só, no dia inteiro. Um trade que, aqui, ó. Deixa eu tirar a mãozinha. Daqui para cá, ó. Um trade que me deu 1.177 pontos. Certo? Mas, vamos observar. Para que isso aconteça, a gente precisa ter muita disciplina. Precisamos ter muito contexto para entrar. Por que eu não fiz isso no dia de ontem e fiz no dia de hoje? Ontem eu não fiz nenhuma operação. Hoje eu já fiz uma. Justamente por conta de contexto, gente. Ontem o contexto que eu estava apresentando ao mercado era contra a tendência das médias. Era contra a tendência justamente da queda. Que o preço no dia de ontem... Ó, deixa eu puxar aqui, ó. Havia muitos entraves, havia muitas zonas em que o preço poderia travar. Que são as médias e regiões de preço que estão aqui. A angulação da queda era muito menor do que a de hoje. A de hoje também foi uma angulação não muito boa, mas proporcionou entrada ao invés de ontem, que não proporcionou entrada, pelo menos no meu operacional. Certo? Então, entendam esses tipos de contexto. Há trades e trades. Há mercados e mercados. Há dias e dias. Então, há dias em que a gente não vai operar e a gente precisa saber reconhecer os dias que a gente não vai operar e há dias em que a gente vai operar, certo? Então, precisa de muita disciplina. Eu, particularmente, como eu sempre falo para vocês, para quase todos os vídeos, não gosto muito de estender o meu trade até depois de 4h30 da tarde. Contudo, quando o preço chegou aqui e fez esse pequeno pullback no segundo alvo, justamente aqui, ó, nessa região aqui, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, nessa aqui, eu observei e parei e analisei. Então, ó, se ele fez esse pullback e deu continuidade ao processo de queda, ele vai pegar o terceiro alvo. Então, eu esperei, certo? Então, é basicamente esse tipo de questão. Você deve esperar, você deve aguardar, ter disciplina e paciência acima de tudo, certo? No dia de hoje foi somente esse trade. Então, vamos olhar o mercado macro. Vamos começar aqui. Aqui foi justamente aquilo que eu havia comentado para vocês. Havia o cenário ontem de que o mercado hoje poderia cair, dando continuidade a esse processo de queda. Porque justamente o preço no dia de ontem foi contratendente, contra tendência, certo? Havia um processo de queda, ele fez essa correção até a média de 20 nos 60 minutos e hoje foi um dia de queda. A probabilidade também da alta, que não poderíamos descartar no dia de hoje, mas a maior seria a de queda. O IBOV, que é o diário, o índice diário, certo? Como eu havia conversado com vocês, havia uma extensa e grande possibilidade de ele vir buscar este alvo aqui. Como eu comentei com vocês. Há um canal de alta? Há um canal de alta, mas a tendência que o preço ocorreu
era justamente de ele vir buscar essa região de preço para depois dar processo de alta novamente, certo? Para o dia de amanhã, a probabilidade maior é de uma correção para cima, para uma correção de alta. Mas, obviamente, não podemos descartar a continuidade do movimento. E não podemos descartar a continuidade do movimento. Por que não podemos descartar? Porque ainda há espaço para queda, ainda há espaço para ele continuar caindo. Mas a probabilidade maior é para amanhã ele subir, ele ter um dia de correção para cima, certo? Então, pessoal, é isso. Até amanhã, um abraço e tchau!